Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 41, diz assim a minha tradução: ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de milho, graúdas e boas, cresciam ao mesmo tempo. Depois brotaram outras 7 espigas de milho, ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam as 7 graúdas e cheias. Então, Faraó acordou e era um sonho. Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa noite, uma vez mais em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente, no nosso coração, e que os exemplos de José possam nos inspirar diante dos desafios que nós enfrentamos nesse tempo presente, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa conversa hoje é: o de repente de Deus sempre passa pelo processo. Todos nós queremos viver o de repente de Deus. Quando num testemunho a pessoa diz: eu vivi muitos momentos difíceis e de repente Deus mudou a minha sorte. E de repente tudo se fez novo, e de repente tudo mudou, e de repente uma chave virou. Só que a verdade é que o de repente de Deus demora muito tempo. E o de repente de Deus, ele passa por um processo inevitável na vida do homem. Por quê? Porque a vida é feita de fases. Porque ninguém vive só de dia bom. Porque ninguém vive só no verão. Porque o dia mau chega para todo mundo. E foi isso que Salomão nos ensinou, dizendo: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem maus, considere. E eu quero tratar hoje com vocês sobre a história de José. Esse menino que é conhecido como o José sonhador. E tudo na vida do homem começa a partir de um sonho, começa a partir de uma visão. Pessoas que morrem, não morrem quando a morte chega, morrem quando deixam de sonhar. Eu conheço pessoas, Michael, que morreram com 50 anos de idade, mas só foram enterradas com 60, 70 anos, porque com 50 anos essas pessoas deixaram de sonhar, deixaram de acreditar que é possível viver aquilo que é chamado de impossível. E todo sonhador vai precisar lidar com impossibilidades, vai precisar lidar com grandes desafios e também vai precisar lidar com oposição, com zombaria, com descrença e com muita inveja. José, com 17 anos de idade, ele sonhou, e ele não pediu para sonhar. Ele sonhou os sonhos de Deus. Foram 2 sonhos. E ao sonhar sonhos que pareciam impossíveis para a sua realidade, dentro do seu contexto, que os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe se prostravam diante dele, ele começou a receber oposição dentro da sua própria casa. José, ele foi o filho preferido de Jacó, o filho da sua velhice. E a Bíblia fala que Jacó dava tudo de melhor para o seu filho. Era aquele menino que recebia o tênis de marca, que andava com roupa de grife. Ele tinha inclusive uma túnica de marca, muito famosa, colorida. E os irmãos de José tinham raiva e ódio dele, porque ele havia recebido presentes e atenção do seu pai. O que José havia feito para os seus irmãos para receber tanta hostilidade? Nada. É como às vezes nas nossas vidas, simplesmente pelo fato de existirmos, algumas pessoas têm sentimentos ruins sobre nós. Temos a ideia de que todo mundo nos ama, mesmo vivendo numa comunidade de fé. Tem gente que tem inveja de você. Tem gente que inveja não é querer o que você tem. Inveja é querer que você não tenha o que você tem. Tem gente que não quer que você tenha o casamento que você tem. Tem gente que não quer que você tenha o carro que você tem. Tem gente que tem inveja do que você faz. Tem gente que tem inveja, um dia eu falei isso, Lidiane, do seu cabelo. Acha que é liso, não sabe que é progressiva. Você faz prancha. Tem inveja.
E quando chove é um desespero. Meu Deus, glória a Deus por isso que hoje tem uns equipamentos aí melhores que impedem isso. Mas tem gente que tem inveja e se incomoda pelo simples fato de você existir. E José teve que lidar com a inveja dos irmãos. E o fato de terem inveja de nós não é o problema, e sim de que forma eu lido com isso. Porque dependendo da maneira como você reage, aquilo que acontece na sua vida vai determinar os seus próximos passos. O melhor lugar do mundo, eu sempre digo isso, é no presente. O momento mais importante da história da sua vida não é um ontem que não pode ser mudado, não é um amanhã que não existe, porque quando o amanhã chegar é hoje. Então o momento mais importante da história da sua vida é o hoje, o agora, porque o que você faz agora determina onde você vai estar amanhã. As decisões que você toma hoje vão determinar o seu futuro, o seu destino. José, com 17 anos, ele sabia disso. Mesmo sendo um menino, ele decidiu não trocar aquilo que ele mais queria na vida dele, que era agradar a Deus, por aquilo que se apresentava como algo bom em um momento. Existem pessoas que na sua caminhada existencial, quando são oferecidas a elas banquetes e manjares, que podem proporcionar a elas realizações e satisfações momentâneas, diante de propósitos que Deus tem, essas pessoas elas decidem trocar aquilo que elas mais desejam na vida por aquilo que elas desejam em um momento. Foi o que aconteceu dentro da relação de Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, Jacó era o segundo filho. E Esaú, mesmo sendo o primogênito, ele trocou aquilo que ele mais deveria guardar na vida dele, o seu direito de primogenitura, por aquilo que ele desejava no momento, um prato de lentilha, um prato de sopa. Eu conheço pessoas que fizeram coisas em 5 minutos. Quantos minutos? Que se arrependeram para o resto da vida. Coisas que você faz em 5 minutos, palavras que são proferidas e a palavra não tem rabo. Depois que você solta ela, você não consegue pegar e engolir de novo. Você falou. Por isso, se você está vivendo um tempo de crise na sua vida, se você está numa iminente crise, precisa tomar uma decisão, não tome decisões pautadas em emoções. Emoções são sentimentos de curta duração, mas totalmente intensos. E todas as vezes que tomamos decisões pautadas em emoção, essas decisões, elas acabam sendo encharcadas por aquilo que nós estamos vivendo momentaneamente. José sonhou que os pais e os irmãos iriam servir a ele. Ele não pediu para sonhar. Os sonhos eram de Deus. José não sabia. Mas para que a promessa se cumprisse na vida dele, ele precisaria descer as escadas do processo. Processos que, para muitos, são momentos de glória, mas para quem está vivendo, são momentos de preparação. E eu queria que você entendesse isso, porque todo crescimento humano envolve dor e sacrifício. No outro dia, uma família disse para mim que a filha e a adolescente estavam com dores nas pernas. Foi ao médico, fez exames e de repente um ortopedista da família foi levado a casa e aí foi sinalizado que ela estava com muitas dores nas pernas e o ortopedista olhou os exames, amigo da família, e disse: ah não, isso aqui é uma coisa simples, é a dor do crescimento, porque crescer dói, só que a gente não quer crescer, a gente quer permanecer nesse conforto, nesse estado, sabe, infantil. E a gente sempre vai poder escolher o caminho que a gente quer trilhar. José, ele decidiu escolher aquilo que a Bíblia fala de caminho estreito. Porque o caminho que agrada a Deus é sempre um caminho mais difícil, o caminho estreito. E ele servia ao seu pai e aos seus irmãos. Ele respondia a todo o ódio e tudo aquilo que ofereciam para ele, servindo a todos. Certa vez o pai disse: eu quero que você visite seus irmãos,
que estão pastoreando as ovelhas num campo, e ele foi, e quando chegou lá os irmãos disseram, vem um sonhador aí, ó. E é assim que às vezes as pessoas se referem a você, quando decide não viver uma vida medíocre, mediana, quando decide sair do meio da manada e fazer a diferença. A Bíblia fala que José, ele era diferente. Eu me lembro do Steve Jobs, quando falava sobre os produtos que ele lançava, ele sempre dizia, nós não queremos ser melhores, nós desejamos ser diferentes. Não se trata de querer ser melhor do que ninguém, se trata de querer e decidir ser diferente, fazer a diferença. E a Bíblia fala que ao ser diferente isso incomodava os irmãos. Lançaram ele numa cova. Rúben, que era o primogênito, disse, não vamos matar ele, que não caia sobre nós o sangue inocente do nosso irmão. Ele era inocente. Venderam ele para uma caravana de ismaelitas. Ele foi vendido. E ao ser colocado no mercado de escravos, examinava-se o cabelo, a pele, os dentes, a boca, as unhas. E viram que ele não era um escravo. A verdade é que ele era um príncipe. Mas agora, de príncipe para escravo, José estava descendo as escadas do processo que iriam levar a ele ao cumprimento da promessa de Deus. Porque só vive a promessa quem passa pelo processo. Pergunta para quem está do seu lado, você quer passar pelo processo? Pergunta, me ajude a pregar, por favor. Você quer passar pelo processo? E às vezes o processo dói, querido. Às vezes o processo de Deus é como aquela moenda de cana. Meu Deus. E parece que a gente se sente como aquela moenda. Porque Deus pega a gente, e aí ele pega o facão e faz pem, pem, aí dá aquelas raspadas. Meu Deus. E aí ele enfia a gente naquela moenda. E a gente está passando naquela moenda. E como se não bastasse o bagaço, ele já sai. Aí Deus pega, dobra de novo. E a gente fala, meu Deus do céu, isso parece que não vai ter fim. E aí quando a gente acha que não pode piorar, ele pega a gente, dobra e torce ainda. Só que a gente não está percebendo. A gente olha o sofrimento. E a gente esquece de observar que enquanto a gente está vivendo o processo, está sendo extraído de nós o nosso melhor. Porque o melhor só é extraído quando nós somos submetidos a pressões extremas. O pastor Silmar Coelho, ele disse que só é possível você extrair uma excelente safra de vinho se houver um processo nas uvas. Você só consegue extrair garapa se você moer a cana. Você só consegue formar um homem se você espremer um menino. Você só consegue forjar um pastor se você espremer um homem. Deus às vezes decide espremer a mim e a você para tirar de nós o melhor. Saul foi escolhido para ser o primeiro rei da nação de Israel, e no outro dia ele foi colocado no trono. Ele não sofreu nenhum processo de preparação. 40 anos depois, ele foi colocado de lado, e todo o seu legado foi um legado vergonhoso, de egocentrismo, de vaidade, de abusos de autoridade. Davi foi escolhido como um homem segundo o coração de Deus, foi ungido por Samuel em Belém, e 17 anos de preparação fizeram com que ele se tornasse o maior e o melhor rei que a nação de Israel já teve, cujo trono não tem fim, com alianças que Deus proporcionou a ele. Deus fez 7 alianças com o homem, e uma das 7 alianças que Deus fez com o homem é chamada Aliança Davídica. E essa aliança foi dizendo para Davi, o seu trono não terá fim, porque enquanto existir a terra, no seu trono estará, na sua descendência estará sentado um. E Davi era da tribo de Levi, e Jesus é o leão da tribo de Levi, que se assentou no trono de Davi e que não tem fim, e irá governar eternamente. Porque Deus, quando decide fazer uma promessa, Ele já está pronto a cumprir.
Deus não precisa que o processo aconteça para dar tempo dele estar preparando o que ele tem para você. Na verdade, todo o processo envolve a preparação sua, para que você possa ser preparado para aquilo que ele tem. José não sabia, mas tudo que Deus estava fazendo iria cooperar para o bem dele, segundo um chamado que Deus tinha para ele. Paulo disse isso em Romanos no capítulo 8, no versículo 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito. Não é tudo que acontece na vida de quem ama a Deus. Todas as coisas vão empurrar você para um lugar, se você tem um propósito de Deus na tua vida. E se você decidir não escolher os atalhos da vida. Porque a vida é feita de escolhas. Naquele filme Alice no País das Maravilhas, quando ela se encontra diante de uma encruzilhada, em cima da árvore aparece um gato, parecia aquele gato de armazém, e ela, confusa, é indagada pelo gato: você está perdida, menina? E ela diz: sim, eu não sei para onde eu vou. E ele pergunta para ela: para onde você quer ir? Ela fala: eu não sei. E então ele diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar leva para lugar nenhum. Eu pergunto para você: quais são os seus sonhos? Para onde você quer ir? Pergunta para quem está do seu lado: quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Se Jesus perguntasse para você agora: o que queres que eu te faça? Será que você teria coragem de pedir a Ele realmente alguma coisa que o dinheiro pode comprar? Será que realmente é isso que vai determinar a felicidade na sua vida? José foi vendido pelos irmãos, e ao receber ódio dos irmãos e ser vendido no mercado de escravos, ele vai para a casa de um homem chamado Potifar, e ele responde a tudo aquilo de ruim que a vida ofereceu para ele. Sabe como? Servindo. Ele não se deformou a despeito daquilo que a vida proporcionou a ele. E tem pessoas que se deformam, e depois de servir muitos anos na casa de Potifar, a mulher de Potifar assedia sexualmente ele é injustiçado, lançado no cárcere, e ele recebe toda aquela ingratidão. Sabe de que maneira no cárcere? Servindo o carcereiro. De que forma você reage às ingratidões da vida? Quem aqui já foi alvo de ingratidão? Levante a mão para Jesus ver. Quem aqui? Levanta a mão. Você que abençoou alguém, você que fez por alguém, você que se sacrificou, você que tirou do seu, da sua família, você que de alguma forma tirou da sua reserva para dar a alguém, você que até se prejudicou para abençoar alguém, e você sabe o que você ganhou com isso? Ingratidão. De que forma você lida com a ingratidão? Eu nunca mais na minha vida vou querer ajudar ninguém. Algumas pessoas são assim, elas se deformam, elas simplesmente sofrem adulteração. Elas adulteram, e a gente acha que adulterar tem a ver com uma prática sexual. Não se engane. É muito mais profundo do que isso. Pessoas que cometem adultério são pessoas que mudam a sua composição original. A prova disso é que quando você coloca combustível em um posto que não tem bandeira, você sofre o risco de colocar um combustível adulterado. E o que é um combustível adulterado? Um combustível que não é puro. Por isso, muitas promessas que Deus faz na sua vida, Ele faz enquanto um estado de pureza do seu coração. E em algum momento, diante das frustrações da vida, você sofre adulteração. Você deixa de ser quem um dia você foi em essência. Você deixa de ser por circunstâncias, por relacionamentos, por frustrações. E aí você fala: eu não vou fazer mais. Você deixa de ser quem um dia você foi. José nos ensina que, a despeito de tudo ruim que acontecia com ele, ele disse: eu não vou me deformar. Por quê? Porque quem tem uma palavra ou um sonho de Deus não precisa de mais nada. Quinta-feira eu preguei sobre isso. Michael, eu preguei sobre Noé. Com quantos Deus já falou aqui? Levanta a mão. Não digo hoje na sua vida. Deus já falou com quantos aqui? Em algum momento, num sonho, uma palavra profética, uma profecia, eu não sei. E eu falei sobre Noé. E eu disse quinta-feira que para mim o que mais me fascina em Noé é que Deus se apresentou a ele e disse: ó, eu vou acabar com tudo, estou meio chateado, eu quero que você faça um barco de 120 metros, 15 metros de altura, papapá. Deu as medidas,
falou para ele que ia mandar chuva e saiu. Você sabe quanto tempo depois Deus apareceu de novo? Pergunta para quem está do seu lado. Quanto tempo? Pergunta, me ajuda, me ajuda. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Ele arregalou o olho assim. Fala baixinho para quem está do seu lado. 120 anos. O cara ouviu Deus falar com ele uma vez e se manteve constante 120 anos. Deus falou com você ontem. Hoje você quer que ele fale de novo? Meu Deus, peguei essa, hein? Deus do céu. É ou não é? Sim ou não, gente? Não, mas eu quero que o Senhor confirme. Você sabe quantos anos Deus ficou sem falar com Abraão? O pai da fé. O pai da... Quando ele deitou com Agar, a promessa tinha validade. Ele deu um passo errado. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Enquanto Ismael era uma responsabilidade sobre a tutela de Abraão, Deus resolveu se silenciar. E depois ele cumpriu a promessa, porque Deus já está pronto. Mas José não estava pronto. E José agora está no cárcere lá, sendo injustiçado. E ele poderia dizer: que conversa fiada é essa? Foi de sonho. Eu não pedi para sonhar. Mas ele se manteve firme. Ele fez o seu melhor na condição que ele tinha. Ele fez aquilo que o Provérbios fala: aquilo que vier a tua mão para fazer, faça o seu melhor. Você faz o seu melhor na condição que você tem? Ah não, porque para mim é muito mais difícil. Não estou dizendo de dificuldade. Eu estou perguntando, você dá o seu melhor? Mesmo na condição que você tem? Ou você só fica olhando a vida dos outros e fazendo comparações com a sua vida? Uma das piores coisas da vida são comparações, querido. Quem vive comparando a sua vida com a vida dos outros não vive a própria vida. Vive uma vida de frustração. E uma das provas de coisas que mais nos frustram nessa vida são as mídias sociais, o Instagram, que todo mundo é apaixonado, inclusive eu por ele, mas é uma grande mentira. E o Instagram é uma grande fonte de frustração e de depressão. Eu vou dizer para você, porque no Instagram a nossa vida sempre vai estar aquém a vida de todo mundo. Porque no Instagram todo mundo é feliz. No Instagram todo mundo realiza sonho, menos eu. Meu Deus. Eu nunca vou me esquecer de um menino, morava perto da casa da minha mãe, que no Instagram ele tinha uma vida maravilhosa. Foto na praia com cachorro, com amigos, com namorada. E de repente, esse menino jovem, ele tira a própria vida. E as pessoas falavam: fulano, é impossível. Mas olha a vida dele, olha o Instagram dele. O Instagram dele é lindo, é perfeito, é uma mentira. E às vezes, de uma forma inconsciente, a gente faz isso. A gente projeta ali, não a nossa vida, mas aquilo que a gente gostaria de viver. E a gente usa uma desculpa de que a gente quer eternizar o momento. A gente está num lugar, às vezes com quem a gente ama, num lugar maravilhoso, e ao invés da gente desfrutar e eternizar esse momento na nossa memória, a gente quer eternizar para que as pessoas possam ver. Na verdade, isso de alguma forma é um pouco de ostentação. A gente quer ostentar, porque nós somos humanos. Eu estive em Dubai e eu fiquei impressionado ao ponto que chega a ostentação. Se você já foi em Dubai, ou se você conhece sobre Dubai, você vai entender o que eu estou falando. Dubai é uma cidade muito rica, onde a renda per capita é uma das maiores do mundo. E você anda pelas ruas e você esbarra numa quantidade absurda de supercarros. Ferrari, Maserati, são todos os tipos de carro. A toda esquina você vê um carro desse. E só há ostentação quando há escassez. Porque você só pode ostentar aquilo que, de alguma forma, existe escassez. Existem poucas Ferraris. Então, quando uma aparece, todo mundo fica: caramba, é uma Ferrari. Agora, quando tem Ferrari igual tem Fusca, as pessoas não ligam. Sim ou não? Sim. Como lá tem muito carro caro, eles resolveram usar um método de ostentação diferente. Então, em Dubai, a ostentação acontece através, sabe de quê? Do alumínio.
da placa do carro. Porque a placa que tiver um menor caractere, a família real tem um caractere. Então você sabe que eles são bilionários. Quando tem 2, são bilionários. Quando tem 3, são milionários. Quando tem 4, são muito ricos. Quando tem 5, são ricos. Eu só ficava olhando na rua as placas. Quero saber quem é. Então, o nível de imbecilidade do homem. As pessoas deixam de olhar para o carro e passam a olhar agora para a placa. E isso desde que o mundo é mundo. Porque José, ele recebeu o ódio dos irmãos por causa de uma roupa de marca que ele usava, de uma túnica colorida. Eu acho que era da Ciclone na época, porque aquela marca que você usava, aquela Ciclone, né? Que era a marca. Ou Headley, né? Pode ser. José, no cárcere, ele recebe a visita agora do carcereiro e do copeiro. E eles ficam sob o cuidado de José. E a Bíblia fala que enquanto o copeiro e o padeiro estiveram lá, José servia a eles. Observe que a vida de José era pautada em servir. E a Bíblia fala que um dia José vai até eles e encontra com o semblante caído. E José diz: o que houve com vocês? Está faltando alguma coisa? Vocês estão precisando de alguma coisa? Porque enquanto José cuidava do cárcere, a cadeia prosperou. Eu não sei nem se existe cadeia próspera, mas enquanto José fazia isso, na cadeia prosperava. Porque a Bíblia fala que o Senhor era com ele. Você quer ver alguém prosperar? É só você perceber que Deus é com essa pessoa. Porque é impossível Deus estar com você e você não prosperar. Porque prosperidade não é ter coisas. Prosperidade bíblica é a ausência de necessidade. Porque tem gente que é pobre, mas a única coisa que tem é dinheiro. E tem gente que é rica. Eu me lembro que eu ia para a escola, um garoto, com aquele quichute amarrado até o joelho. Aquele cadastro tinha 3 metros. Você que usou quichute, enrolava embaixo, em cima, na canela. E tinha uma senhora que varria a frente da minha casa. Todos os dias, quando eu saía, aquela senhora, ela estava assoviando louvores. Todos os dias. Uma mulher próspera. Conheci, amiga da minha mãe que me criou. Criou os filhos, morava aqui no Manuel Corrêa, com todo o sacrifício do mundo. Apesar dos desafios que aquela mulher enfrentava na vida, ela era uma mulher próspera. Sabe por quê? Porque apesar de passar por dificuldades, nunca faltou pão na mesa. Nunca faltou a fé no coração. Nunca faltou a esperança e a certeza de que Deus em Cristo sempre iria conduzir em vitória. A Bíblia fala que a prosperidade de Deus, ela não acrescenta dores. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem sono. Pode comprar uma cama, a melhor que tem. Que adianta? Você não tem sono. E sono você não compra. Você compra remédio que faz você dormir, mas você não descansa. O inimigo já está furioso. Olha para trás lá para você ver. Olha o inimigo lá. Tempo esgotado. Eles ficam piscando. Pisca para o pessoal ver aí. Pisca. Pisca aí para o pessoal ver, pô. Olha lá. Ficam piscando ainda vermelho. Eu tenho que acelerar. E aí, ali ele revela o sonho daqueles 2 homens. Um ele diz que vai morrer, o padeiro. O outro, ele diz que vai ser restituído. E ele diz: quando você estiver diante do rei, não se esqueça de mim. E o homem vai e ele se esquece de José. E José fica 2 anos na cadeia. Alguém já se esqueceu de você? Eu vou ser mais profundo. Em algum momento você nunca falou, mas você pensou na ideia de que talvez Deus possa ter se esquecido de você? Diante de uma fase boa que você passou, diante de momentos bons que você passou, e agora um tempo de seca, de adversidade, de luta, e você não entende por que você está passando por isso, e você não tem coragem de dizer, porque às vezes você tem medo, mas passa pela sua cabeça a ideia de que talvez Deus possa ter se esquecido de você. A gente não fala porque a gente tem medo de pecar, mas eu estou aqui, eu posso falar.
Mas a verdade é que Deus não perde o controle quando eu e você perdemos o controle. Aquilo que para nós é sofrimento, para Deus é processo, é preparação. Porque só consegue se extrair o melhor de uma uva quando ela literalmente passa por um processo, sabe, de ser esmagada. E a Bíblia fala que 2 anos se passam. E enquanto esses 2 anos se passaram, sabe o que José fez? Ele se revoltou contra Deus. Ele falou: eu não quero mais. Eu não quero mais servir esse Deus que me botou sonhos. E que tudo que eu passei até agora foi sofrimento. Não, não. Ele continuou servindo. Ele não desistiu. Ele não se deformou. Ele não sofreu adulteração, como muitos de nós sofremos. Você já foi alvo de ingratidão? Como que você lidou com isso? Você pediu a Deus para botar no leito. Você fez aquela oração do pessoal do concorrente. Vou falar o nome, você sabe. Né? Porque tem uns crentes que tem um pezinho lá. Olha o leito, hein? Senhor fere. Senhor me honra. Né? Você esquece que a pessoa que te feriu também é filho de Deus. Eu quero misericórdia para mim, mas eu quero justiça ou juízo para o outro. José não fez isso. E você sabe a prova disso? É que quando Faraó tem um sonho no texto que eu li, a Bíblia fala que chamam Faraó, fazem a barba dele, dão banho nele, ou seja, ele estava em condições terríveis lá. Ninguém fala isso, mas as condições não eram boas. Barba grande, depressivo, mas servindo, sujo. Botaram ele diante de Faraó. Faraó falou: me disseram aí que você revela sonho. Ele falou: eu não. Quem revela é Deus. Ele nunca se esqueceu de quem Deus era. Os desafios que ele enfrentou nunca produziram amnésia na cabeça dele. Paulo, quando escreveu a carta dele, a segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, ele dá um conselho, na verdade muitos conselhos, de um velho pastor para o seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor. E um dos conselhos preciosos, Michael, que ele dá para Timóteo é: lembre-te de Jesus Cristo, ressurreto entre os mortos. E só pode se lembrar de Jesus Cristo, Calê, quem um dia alguém é capaz de se esquecer. Ele está falando para um pastor: lembre-se de Jesus Cristo. Diga para quem está do seu lado: nunca se esqueça de quem é Jesus. Eu nunca vou me esquecer. Aí quando a luta vem, você está 3 meses na prova, o Senhor se esqueceu de mim. Não, quem se esqueceu foi você dele. Porque ele não perdeu os poderes dele. Ele não deixou de ser quem ele é. Ele não deixou de ter a autoridade que ele tem. Ele não perdeu o controle. E aí Faraó fala, ele fala: quem revela é Deus. E é ele que eu sirvo. Então eu vou te contar o sonho. A parada é essa aqui: tem uma vaca gorda, tem uma vaca magra, tem uma espiga gorda, tem uma espiga magra. E ele falou: são 7 anos. São 7 anos bons, que você tem que guardar comida para 7 anos ruins que vão vir depois. Tá bom, tá tudo resolvido, glória a Deus. Só que nesse momento José se posiciona. E ele diz: mas espera aí, o sonho, a interpretação acabou, mas tem mais. O que tem mais? Você vai precisar de alguém que possa administrar tudo, que possa cuidar de tudo isso, para que tudo ocorra de acordo como Deus determinou, avisou você. E aí Faraó diz: mas quem poderá? Aí você grita: Chapolin Colorado. Não. Quem poderá? Você sabe quem? Ele diz: eu. É atitude. É você saber, sabe, que mesmo com as suas limitações, no poder de Deus você pode. Tem gente que tem falsa modéstia. Não, pela misericórdia. Quando que não é pela misericórdia, cara? Quando que não é pela misericórdia? Aí as pessoas ficam com falsa modéstia. Sempre é pela misericórdia. Eu tô morto aqui de cansado. Não dormi anteontem. Reunião com os pastores ontem, o dia inteiro aqui até tarde. Fui para Niterói de madrugada. Batizamos 95. Eu tô pelo quê aqui? Se não for pela misericórdia. Tomei 3 energéticos hoje. Minha esposa falou: você tem que parar com isso, dá problema no coração. Então eu tô igual aquele boneco, fica assim: meu Deus do céu, louqueira. Deixa para descansar quando morrer, querido. Porque lá não há desespero, choro, dor, sofrimento. Enquanto a gente estiver aqui,
a gente vai trabalhar para o Senhor. E enquanto eu estiver cuidando de vidas, me dedicando a pessoas, Ele está cuidando da minha vida, Ele está cuidando da minha casa, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua família. Enquanto você cuida dos dele, Ele cuida dos seus. Porque o Senhor é bom e sempre bom, e sabe amar como ninguém. E aí José diz: eu estou aqui de bobeira, estou aqui para negócio. E aí ele coloca, na hora, o de repente de Deus acontece na vida de José. Ele tira um anel do dedo, bota no dedo de José e fala assim: você terá autoridade sobre tudo. Só no reino eu sou maior do que você. O resto em tudo. Ele manda botar um colar de ouro no pescoço de José e manda apresentar todo o reino para José. O de repente de Deus surge na vida de José. Você pode dizer glória a Deus? Agora preste atenção. O de repente de Deus demorou 17 anos, meu irmão. Qual é o tempo do de repente de Deus na sua vida? Pergunta para quem está ao seu lado, me ajuda a pregar. Qual é o de repente de Deus? Qual é o tempo? Já tem quanto tempo? Já tem 1 ano? 3 anos? Já tem 5 anos, Glautinho? Tem quanto tempo que Deus prometeu? E eu estou esperando. Eu estou a ponto de desistir. Se José não desistiu, eu vou desistir? Você sabe quanto tempo demorou de repente Deus na vida de Abraão? 24 anos. Você sabe quanto tempo demorou na vida de Davi? 17 anos. E você está reclamando? E você está achando que Deus se esqueceu de você? Você sabe quanto tempo demorou de repente Deus na vida de Noé? 120 anos. O que para você é sofrimento, para Deus é preparação. O que para você é dor, para Deus é processo. Eu me lembro de um filme, já falei isso numa pregação aqui, aquele Daniel San. Quem já viu aquele filme, Karate Kid? Aí ele apanha na escola, toma surra, apanha, passa vergonha porque ele gostava de uma menina, aquela coisa. Você que é jovem já deve ter apanhado também. Aí ele vai pro seu Miyagi: seu Miyagi, eu quero aprender karatê. A motivação dele, bater nos outros que ele apanhou. Aí seu Miyagi: não, meu filho, você tá com a motivação errada. Não. Aí seu Miyagi, né? Não. Aí ele falou: não, sim, karatê. Aí seu Miyagi leva ele pro sítio dele. Quer aprender karatê? Vamos pintar essas cercas aqui, ó. Aí, pra cima, pra baixo. Aí, quer aprender karatê? Vamos lavar esses carros aqui, pra um lado, pro outro. Quer aprender karatê? Vamos lixar assoalho, pra cá, pra lá. Aí ele fala assim: não, isso não é karatê não, isso é ser escravo. Aí ele fala: não, isso é karatê. Não, senhor Miyagi, com as minhas palavras, isso é processo. Não, isso não é processo, isso é ser escravo do senhor. Aí ele: fica em pé, mostra como é que faz. Aí ele abaixa: não, fica em pé. Aí ele começa a fazer os movimentos que ele aprendeu através do ato contínuo. Aí ele vê que ele aprendeu. É assim que acontece na sua vida. O sofrimento que para você é sofrimento, para Deus é preparação. Deus está preparando você para o próximo nível. Deus está preparando você para a próxima fase. E quando você chegar nesse lugar, você sabe o que você vai fazer? Aquela canção, quem me viu passar na prova, aquela música da Macumba, não te ajudou, vou falar porque não está gravado, vai me arrepender. Não, essa você não vai falar isso. Essa é o pessoal da Curimba que fala, esse pessoal lá. Sabe o que você vai fazer? As pessoas que te perseguiram a vida inteira, você vai servir essas pessoas. Porque quando, eu já estou indo, o inimigo está furioso lá, porque quando José reconhece os irmãos José não reconhecem ele, porque José permaneceu no Senhor. E pessoas que permanecem no Senhor, elas se tornam irreconhecíveis. As pessoas mundanas que escolhem atalhos, elas ficam no mesmo lugar. Elas se tornam exatamente a mesma coisa. E a Bíblia fala que os irmãos de José não reconheceram ele, mas José reconheceu. E aí lembra que eu falei de Rúben, que foi o primogênito? Ele estava lá também. Lembra que eu falei de Levi, que foi aquele cara que mandou matar? Nesse momento, José teve a capacidade de produzir vingança. Deus colocou na mão dele, mas já não fazia mais sentido. E você sabe o que ele fez? Decidiu honrar, servir. E é isso que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher forjado por Ele. Ele levanta você que foi humilhado,
para que de alguma forma você possa servir. Você tem a capacidade de fazer aquilo que Ele chamou. E eu finalizo as minhas palavras dizendo que José não tinha síndrome de ser o primeiro. José nunca foi o primeiro em nada na vida dele, mas ele não tinha essa crise. Não, eu quero ser o primeiro, eu quero ter o cargo, eu quero ser o líder, eu quero ser o chefe. Não, ele sempre foi o segundo. Na casa do pai dele ele era o último. Na casa de Potifar ele era o segundo. No cárcere ele foi o segundo. E quando ele foi honrado com o anel no dedo, o faraó falou: depois de mim quem manda é você. Ele foi o segundo em tudo, mas em tudo que ele fez ele serviu e ele deu o seu melhor. Eu pergunto para você, de que forma você tem reagido diante dos traumas, dentro do processo? Você foi traído? Como que você lida com a traição? Você decide não acreditar mais em ninguém? Você foi alvo de ingratidão? Como é que você tem lidado com isso? Agora você não faz mais por ninguém. Você se deforma facilmente? Ou você entende que aquilo que as pessoas fizeram com você não podem determinar quem verdadeiramente você é? Porque você não é o que você gostaria de ser. Nós não somos o que a gente gostaria de ser. A gente bota no Instagram aquilo que a gente gostaria de ser. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos aquilo que Deus quer que nós somos. Nós não somos aquilo que as pessoas pensam que nós somos. Nós somos o que, Rafael, então? A Bíblia fala que assim, em Provérbios, como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Você é como você se vê. E como você se vê? Ah, eu me vejo um pobre coitado. Eu sou um bichinho de Jacó. Você se vê o pior. Eu sou um pobre coitado. É o cego, é o coxo lá do tanque de Betesda, que Jesus pergunta para ele: o que você quer? Não tem ninguém. Ele está tão acostumado a dar desculpa da vida dele, que quando Jesus, que pode resolver todos os seus problemas, pergunta, ele continua lambendo suas feridas. Eu falei para muitos aqui, lá no batismo, eu falei assim: hoje fica aqui, ó, enterrado aqui nessas águas aqui, todos os pecados. Hoje aqui, todas as condenações, sabe, dos homens, da sua mente, elas vão ser enterradas nessa água aqui no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. A gente às vezes fala do diabo, que ele está furioso. Eu falo muito isso. O inimigo está furioso. Verdade, irmão. O inimigo às vezes sou eu. Eu tenho que botar a mão na minha cabeça e repreender o diabo. O inimigo fala: sai, sou eu. É o desenho lá que apareceu no Instagram, quando aquele desenho Scooby-Doo tira o capô, o cara vê que é ele mesmo. Porque às vezes eu faço mais mal a mim do que qualquer um. Então chegou a hora da gente entender o propósito de Deus nas nossas vidas e entender que o de repente de Deus sempre passa pelo processo. Você que está disposto a viver esse processo em Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos e faça a sua oração ao Senhor. Nós vamos orar. O Tim Keller tem uma frase que ele diz: o único lugar que nós teremos a oportunidade de adorar a Deus em meio às lutas e dificuldades é aqui. Porque no dia que você estiver na glória, lá não vai ter mais luta e dificuldade. Então o único lugar que você vai ter a oportunidade de adorar a Deus em meio a lutas e dificuldades é aqui. Porque quando eu estou vivendo um dia bom, dos meus lábios sai o perfeito louvor. Rafael, eu não tenho condições de declarar para Deus o perfeito louvor, porque o meu dia hoje é mau. E quando eu estou no dia mau, não é o perfeito louvor que deve sair. São sacrifícios de louvores a Ele. De um jeito ou de outro dos meus lábios sempre sairão louvores. Então o segredo é não se deformar. O segredo é não murmurar, é não questionar, é dizer: é isso que o Senhor tem para mim? Então é isso que eu vou viver no nome de Jesus. Mas eu não estou aguentando. Quem sabe o seu limite é quem formou e criou você, não é você. Porque a cana não diz para aquele cara que está moendo: eu não aguento mais. Ela simplesmente passa pelo processo. E para você experimentar um delicioso caldo de cana, é impossível sem que ela passe pelo processo. Então eu quero orar com você. Não vou chamar ninguém à frente,
Mas se o Espírito Santo falava com você, enquanto ele me usava aqui para de alguma forma, mesmo muito cansado, pudesse falar com você, feche os seus olhos, coloque suas duas mãos no coração. A minha oração vai ser que você permaneça dentro do processo, que você não recue, que você não retroceda, que você não saia da posição, porque a palavra do Senhor diz que nós fomos chamados não para retroceder. Não somos segundo os que retrocedem, somos aqueles que avançam. Pai, é no nome de Jesus, onde houver mãos em direção ao centro das emoções, eu peço que o Senhor capacite, que o Senhor fortaleça, que o Senhor possa encorajar e que o Senhor possa despertar os seus filhos para que eles entendam que aquilo que eles precisam fazer, o Senhor não vai fazer, mas aquilo que nós não podemos fazer, faça por nós, Senhor. Renova a vida dos seus filhos. Ó Deus, libera uma bênção agora sobre a vida de homens e mulheres, uma bênção espiritual capaz de nos alimentar diante desse tempo de deserto. Nós declaramos, ó Deus, que quando de repente do Senhor surgir na nossa vida, nós estamos dispostos a obedecer e a servir acima de tudo. Guarda a nossa casa, a nossa família, repreenda toda ação, todo intento do inferno sobre nós, e que essa semana que começa hoje seja uma semana de servir, de amar a Deus, servir ao próximo. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe. É a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe. Vai em paz. Valeu.